Opa, tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo um estudo aqui sobre a Bíblia e aí eu resolvi trazer para vocês, né? Já que meio que tudo que eu faço vem para esse canal, mas algum detalhezinho aí. Então, eu estou fazendo uma missão, né? De sempre ler um versículo de Mateus por dia, uma página pelo menos, né? De Mateus por dia, na Bíblia de aplicação pessoal que eu ganhei do meu sogro. E eu não consigo colocar a Bíblia de aplicação pessoal aí para vocês, porque ela é de certa forma cara, né? Foi um presente muito bom que meu sogro me deu, mas ela é de certa forma cara. Ela deve estar na faixa de uns R$ 200 se você for procurar para comprar. E ler online eu também não consegui achar a forma de ler online, senão eu colocaria para vocês lerem. Então, passa só para vocês acompanharem mesmo a minha leitura e falar um pouco sobre, se você quiser deixar nos comentários, se você é cristão, se você acredita em Deus, ou se você estuda também a palavra de Deus, ou se gostar da mensagem que Deus está falando com você através da palavra dele, você pode deixar nos comentários, tá? Então eu estou aqui em Mateus 10, a página 1238. Irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Al. Deixa eu ver. É que eu tenho que ajeitar aqui, peraí, pessoal. Porque ele tá meio que assim, porque senão eu vou sair da câmera, né? É. Parim, Bartolomeu, Tomé e Mateus. O publicano Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis, e quando entrardes na alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Pesado. Jesus prepara os discípulos para as perseguições. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinedérios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, pessoal, quando a gente tenta lendo entender a palavra de Deus, ainda mais eu, por exemplo, que sou recém-convertido do Evangelho. Só um minuto aqui, rapidinho. Esqueci de fechar a porta. Eu que sou recém-convertido do Evangelho, por que é bom ter uma Bíblia de aplicação pessoal? Porque a forma que era falado, então tem frases aqui que é muito difícil de compreender por conta de ser traduzido de outro idioma, né? Então tem alforjes, tem acautelai-vos, tipo assim, eu sei que é referente a cautela, algo assim, entendeu? Hospedai-vos, entendeu? Quem nela seja digno e hospedai-vos.
E aí até que vos retires. Então, tipo, tem até que vos retires. Entende? Tem muitas falas que são difíceis de compreender da Bíblia. Só que a Bíblia de aplicação pessoal, ela vem com uma continuação aqui embaixo, que é aqui que a gente tira as nossas dúvidas. Olha lá. Aqui a gente vai entender mais sobre o que está sendo falado acima. Então tem o nome Bartolomeu, aqui relacionado entre os 12 discípulos de Jesus, é encontrado na lista de Marcos 3, capítulo 16, versículo 19. Lucas, capítulo 6, Lucas 6, capítulo 14, versículo 16. E Atos 1 e 13. Mas em João 1, capítulo 4, 45, versículo 51, é substituído por Natanael, provavelmente outro nome para o discípulo. O nome ocorre com o apóstolo Judas, filho de Tiago, também conhecido como Tadeu. Aqui está algumas curiosidades sobre os nomes, né, dos discípulos. Simão o Zelote pode ter sido um membro do grupo dos Zelotes, um partido político radical empenhado na destituição do governo romano de Israel por meio da força. Porque Jesus não enviou seus discípulos primeiro aos gentios ou aos samaritanos? Gentil era o nome dado a qualquer pessoa que não fosse judia, e os samaritanos pertenciam a um povo que resultara de casamentos mistos entre judeus e gentios. Após o exílio babilônico, tem versão 2. Tem uns aqui que é difícil de entender. RS 1724. Mas cada um fala sobre algum escritor da Bíblia, alguma pessoa muito importante dentro da Bíblia, entendeu? Que é o RS 1724. Jesus resumiu a seus discípulos que procurassem apenas os judeus, por ele deveria manifestar-se primeiro a eles. Aí tem RM capítulo 1, 16. É que eu não estou tentando lembrar qual o significado de RS, que aqui não está falando como, né? Mas não tem importância, a gente pesquisa aqui. É bom que eu pesquise RS. Deve ser alguma. Não é Reis, não? Será que é Reis? Pode ser Reis. Eu acho que é Reis, se eu não me engano. Deixa eu ver. Tem RS e RM. Não tem, mas provavelmente é Reis, né? Não, Reis é RE. Eu não vou saber informar o que é o RS. E RM. É Romanos? RM provavelmente é Romanos, né? Tem aqui a explicação. Tem que andar com isso aqui. Sempre vou fazer. Deixa eu ver. RS. É Reis, RS. Tá certo. É Reis sim. Não é RE. E aí tem o RS é Reis e o RM é Romanos, provavelmente. Pois eu acho Romanos. Aqui, ó, tem um site escrito aqui, abreviações aqui. Da Bíblia tem que andar com esses daqui sempre. Aí eu entro aqui, ó. John, Note. Deixa eu ver.
R. Eu não tô vendo nada referente a RM. Sobre RM não tem nada aqui não. Tá, aqui é RM 1:16. Romanos 1. É Romanos mesmo. RM. Então, Romanos e Reis, basicamente. Pois Deus havia escolhido para que falassem a seu respeito ao mundo. Assim, depois de pregado o evangelho aos judeus, os apóstolos e os outros discípulos de Jesus pregaram as boas novas da ressurreição de Cristo a todos os povos controlados pelo Império Romano. E em pouco tempo os gentios começaram a formar a igreja cristã. Os textos bíblicos nos ensinam que a mensagem de Deus sobre salvação é dirigida a todas as pessoas sem distinção de etnia, nacionalidade, sexo e classe social. Aí tem Gênesis 12, capítulo 3. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Isaías capítulo 25, versículo 6 e 56, versículo 3 e 7. Aí tem outras denominações aqui, tá vendo? Que vocês tem o MI e tem o RM. RM a gente já sabe que é Romanos. Agora o MI não sei se é deixa eu ver, MI. MI é Timóteo. Timóteo não seria TM? MI. Só isso aqui não for um I. Até Atos, né? Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. Romanos capítulo 13, versículo 29 e 30. E Gênesis. Não, isso aqui não é Gênesis, não é GN, é GI. GI. Mas aqui tá diferente. S Reis. Gálatas. Oxi, GI é Gálatas. Então não é G, é GL. É que o I parece um L no livro. É Gálatas e Gênesis. Aqui é Atos e o MI. Na verdade não é MI também. Deve ser ML ou MT. Não tem um MI. É ML sim, é Malaquias. Os judeus esperavam um Messias para governar um reino humano. Esperavam por um reino político e militar que os libertasse da dominação romana e trouxesse de volta os dias de glória da época de Davi e Salomão. Mas Jesus falava sobre um reino espiritual. As boas novas de hoje são que esse reino está ainda mais próximo
Jesus Cristo, o Messias, já inaugurou o seu reino na terra. Jesus Cristo, o Messias, já inaugurou o seu reino na terra, estabelecendo domínio sobre o coração de cada um de seus seguidores. Um dia este reino estará completamente estabelecido. Então o mal será destruído e todas as pessoas viverão em paz uma com as outras. Jesus estabeleceu uma diretriz para guiar seus discípulos quando fossem pregar as boas novas. De graça recebeste, de graça dai. Por Deus ter nos coberto de bênçãos, devemos conceder generosamente uma parte do nosso tempo, de nosso amor e de nossas posses aos semelhantes. Jesus disse que é necessário cuidar daquele que evangelizam. Os discípulos podiam esperar receber alimento e abrigo pelo serviço espiritual que prestavam. Quem são os ministros que o assistem? Tenha certeza de estar cuidando dos pastores, missionários e mestres que servem a Deus, abençoando a sua vida. Eu vou colocar essa luz aqui, que tá ruimzinho de ler. Aí. Recomendação, esse versículo, tá? Mestres que servem a Deus, abençoando a sua vida. Versículo 1 de Corinto, capítulo 9, versículo 9 e 10, e Timóteo 5 e 17. O relato em Marcos, capítulo 6, versículo 8, sobre a recomendação de Jesus para levar apenas um bordão, parece contradizer o texto neste versículo em Lucas, capítulo 9, versículo 3, em que Jesus afirma que os discípulos não deveriam lavrar bordão, bolsa, nem sandálias extras, levar bordão, bolsa, nem sandálias extras, ou seja, não levariam nada além do que tinham. O princípio era que deveriam sair prontos para cumprir o dever, viajar sem estarem sobrecarregados pelo excesso de peso ou cuidado com os bens materiais. Porque Jesus disse aos discípulos para sacudir a poeira dos pés se uma cidade ou um lar não se recebessem. Ao saírem das cidades gentílicas, os judeus religiosos muitas vezes sacudiam a poeira dos pés para demonstrar que não praticavam as mesmas obras. Era um povo diferente, separado. Quando os discípulos sacudiam dos pés a poeira de uma cidade judaica, tinham a intenção de mostrar sua separação dos judeus que haviam rejeitado o Messias. Com esse gesto, pretendiam mostrar que o povo estava fazendo uma escolha errada e que a oportunidade de escolher a Cristo podia se apresentar novamente. Será que você é receptivo aos ensinamentos de Deus? Aqueles que ignorarem a oportunidade que lhes é dada pelo Espírito Santo, talvez não tenham outra chance. As cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo no céu, por causa da iniquidade nelas praticada. Aquelas que rejeitam as boas novas quando as... Isso aqui é o quê? É Gênesis, capítulo 19, versículo 24 e 25. Aqueles que rejeitam as boas novas quando as ouvem ficarão em situação muito pior do que os ímpios dessas cidades, que não receberam qualquer informação sobre a destruição delas. Quando a gente pega esse texto aqui para ler, a gente começa a entender o que está sendo falado ali em cima de uma maneira que a gente não consegue compreender naquele momento, né? E isso que diferencia as coisas. Que nem aqui estava dizendo que aqueles que rejeitam as boas novas, tipo assim, quem já teve contato com o Espírito Santo sabe o que provém do Espírito Santo e não está, tipo, escutando o Espírito Santo. É como se você negasse a Deus, negasse o sacrifício de Jesus. Mas cada um vai entender isso ao ler a Bíblia, ao buscar a palavra. E aí a gente vai saber qual é a vontade que Deus quer que a gente faça na nossa vida presente. E entender também quais são as nossas limitações quanto a essas vontades, né? A oposição dos fariseus aos discípulos foi comparada à atitude dos lobos para com as ovelhas. Devastadora, a única esperança do discípulo era procurar em seu pastor a proteção. Nós também podemos enfrentar a hostilidade semelhante. Devemos, com os discípulos de Jesus, adotar uma atitude de prudência e sensatez. Não devemos nos portar como fantoches ingênuos, nem ser coniventes com a mentira. Devemos encontrar um ponto de equilíbrio entre a sabedoria e a adaptabilidade ao fazermos a obra de Deus.
Outros textos bíblicos comprovam que mais tarde os discípulos experimentaram esses sofrimentos. Atos capítulo 5, versículo 40 e Atos capítulo 12, versículo 1 e 3. Não apenas por parte dos que estavam de fora, governos e tribo. Então, gente, por hoje fica por aqui. A gente passa a entender muito do que estava ali em cima, que está resumido, né? E aqui a gente é explicado como pode aplicar isso na nossa vida. Por isso que é uma Bíblia de aplicação pessoal. Você vai vendo aqui que Jesus deixa uma marca da qual a gente se quer seguir, se quer alcançar o reino do céu, não por medo, mas por entender que Jesus é bom e entender que ele é o único salvador. Então, às vezes uma dificuldade que você está passando na sua vida é muito grande, você busca a palavra de Deus, ela te dá direção. E aí você passa a entender, você não passa a julgar a Deus porque essas coisas estão acontecendo na sua vida. E sim entender que é tudo um processo. Então, basicamente, eu espero que vocês tenham entendido o que foi falado. Espero que vocês gostem dessa série. Aos poucos eu vou me desenvolvendo mais na leitura, na interpretação. Mas o que eu posso dizer para vocês é que nesse momento que eu estou me convertendo agora, as coisas estão mudando e eu tenho muita fé em Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo, que é algo muito difícil acontecer nos dias de hoje. Então, eu agradeço sempre a Deus por isso e por ter me dado essa oportunidade aqui de estar falando com vocês da palavra. Porque eu sei que meu canal é muita coisa, às vezes tem jogo, tem muita coisa. Tanto que alguns vídeos eu privei exatamente por estar nesse novo caminho, por entender que aquilo já não cabe mais na minha vida e tudo mais. Mas eu não vou deixar de postar, por exemplo, os vídeos do Dragon Ball, igual vocês estão vendo aí do PlayStation 5, que graças a Deus eu consegui pegar um. E eu não vou deixar de fazer essas coisas que eu gosto e manter o canal. Eu só quero colocar aqui um pouquinho de Deus dentro desse canal, já que eu já falava dele antes. Só que eu não entendia a magnitude do Deus que eu acreditava, né? Então, se alguém quiser que eu falo como eu encontrei Deus no Espírito Santo e tudo mais, como eu me converti ao Evangelho e o porquê, eu pretendo mais pra frente fazer um vídeo aí, vocês deixam nos comentários, tá? Então não vou me prolongar muito, que o vídeo já deve estar ficando bastante grande. Então fiquem na paz de Jesus Cristo e vocês tenham um ótimo dia. Que essa palavra possa edificar você de alguma forma, alguma dúvida que você tivesse. E aos poucos, se vocês forem acompanhando essa série, a gente pode aprender muita coisa junto, tá bom? Então a próxima. Tchau! Se inscreve e deixe seu like.